Olá a todos, que a graça de Deus estejam com vocês. Em Mateus capítulo 13, versículo 53, diz o seguinte: Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para a sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam: De onde vem essa sabedoria e esses milagres? Este homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí, por causa da falta da fé deles. Que vamos falar um pouco sobre a fé. A fé, ela consegue fazer milagres, desde que a pessoa acredita. Porém, para que isso aconteça, a pessoa tem que acreditar nela mesma e em Deus, para que assim ela consiga fazer milagres. Se ela não acreditar em Deus, ela não consegue fazer nenhum tipo de milagre. Até mesmo se livrar de ataques espirituais e trabalhos que foram feitos na vida dela. Porque ela acaba deixando, de certa forma, os seus problemas na frente da solução. Por isso eu falo para vocês, creiam em Deus e tenham fé, pois vários milagres podem acontecer na vida de cada um. Até mesmo a quebra de algum trabalho que foi feito, ou palavras de maldição que foi jogado na vida de vocês. Infelizmente, este mundo em que vivemos há muito disso, pois os seres humanos acabaram deixando de lado um fato crucial na vida deles, que era para ser a bondade, o amor, a fraternidade, o carisma e todas as outras coisas boas. E simplesmente deixaram isso tudo de lado e se converteram ao mal. É por isso que, infelizmente, há tanta maldade no mundo e pouca coisa boa relacionada à bondade. Pense antes de fazer o mal. Façai o bem, pois o bem não se trata de religião, e sim de um único caminho que existe, ao lado do Criador. Então façam isso. E não se apeguem a coisas más, pois se o mal destrói você, por que então tu deves seguir este caminho? Não é melhor você seguir o caminho da bondade? Muitos falam que o Messias nunca veio e que a Bíblia é só um faz de conta. Outros falam que Deus permite tudo o que está acontecendo no mundo. E continuam também completando que o que está acontecendo no mundo é porque Deus não se importa com o ser humano. Porém, eu vos digo, para aqueles que acham que a Bíblia é só um conto de fadas e que Jesus não veio, ele veio, sim. Ele veio para ser aceito como rei, assim como Deus prometeu a Davi. Porém, Cristo, ele veio na sua forma humana, normal, como todos nós, para que todos criassem nele pelo amor, para que assim todo aquele que criasse nele pudesse viver de novo. Como assim viver de novo? Ora, o mundo que vivemos, tanto hoje, tanto antigamente, é o mundo do pecado. Quem crê em Cristo, nasce para Cristo, pelo batismo, pela remissão dos pecados, conforme Cristo veio. E respondendo o pensamento daqueles que falam que o que está acontecendo com o mundo é por culpa de Deus, porque Deus está permitindo. Não, não é.
Tudo que está acontecendo no mundo hoje é consequência dos atos das pessoas que fizeram lá atrás, quando crucificaram a Cristo. Em vez de ter aceitado a Ele como Messias, simplesmente as pessoas fizeram o quê? Recusaram Ele, chamaram Ele de louco. Sem falar que depois da morte dele, antes, né, dele morrer, ele pegou e deixou bem claro que tudo que aconteceu com ele aconteceria com todo aquele que pregasse a palavra dele. E foi o que aconteceu. Depois, quando Jesus foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, ficou mais 40 dias com seus discípulos, depois ele subiu aos céus. Depois de tudo isso, vieram perseguições contra todo aquele que proclamava o nome dele. Vindo dos judeus, não só dos judeus, mas como de todo aquele que achava que quem pregasse a palavra de Cristo estaria fazendo atrocidades contra Deus, sendo que não. Sendo que Cristo foi um enviado de Deus. Mas infelizmente muitos recusaram a ele. Eu digo uma coisa para todos vocês. Ainda há tempo do mundo inteiro se converter e aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo não é aceitar religiões, não. É saber quem Cristo é realmente e fazer o que ele pede para ser feito. Temos o Novo Testamento, temos a vida do Messias. É só pegar, ler, ver o que o Messias fazia, o que o Messias pediu para ser feito e seguir. Não é difícil. Cristo deixou 2 mandamentos para ser seguido. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Então, baseie nisso e siga, para que assim o mundo ele possa mudar. Lógico que 2 ou 3 pessoas fazendo isso não tem aquele impacto grande. Só que 1 ou 2 pessoas começar e influenciar as outras, quando verem, metade do mundo já estará convertido pela graça da verdadeira questão de Cristo. Lembram-se, Cristo não é igreja e não é religião. Cristo é o caminho, o verdadeiro caminho que leva à salvação. Então parem de ficar falando um ao outro, a minha religião vai salvar, não a minha vai salvar, não a minha vai salvar. Nenhuma religião vai salvar. E sim só aquele que segue o verdadeiro caminho de Deus, que é o caminho do seu Filho, o Cristo, o Messias. Então baseiam nisso e sigam. E façam o que ele pede para ser feito. Amem a Deus e amem ao próximo, e perdoem os seus inimigos, pois eles pecaram contra vocês, xingando, te maltratando, blasfemando, mas vocês não têm o direito de responder a este ataque atacando eles também. Cristo explicou isso para nós, então basta nós seguirmos. Que Deus esteja com vocês.